Hoje já estamos aqui no nosso novo estúdio do Quadrante 28 Alpha. Seja muito bem-vindo. Ainda tem alguns detalhezinhos para arrumar aqui, nesse lugarzinho que eu já estou reservando para nossa placa de 100 mil inscritos, então se você não é inscrito, já se inscreve aí para ajudar a gente. E mais alguns detalhezinhos para eu colocar aqui, enfim, aqui atrás, mas isso a gente vai arrumando ao longo do tempo juntos. Tem muito vídeo aqui no YouTube, inclusive aqui no Quadrante, ensinando como criar um bom design, como melhorar no design, entre outras coisas para deixar o seu design ainda melhor e mais bonito. Mas quase nenhum, ou talvez nenhum, porque eu não faço a menor ideia se tem, fala sobre como não criar design. E é isso que a gente vai conversar hoje. Cara, tem tanta coisa que você deveria não fazer, isso deveria ser uma regra, porque são pontos tão críticos do design e do profissionalismo que, se você não corrigir, pode destruir a sua carreira ao longo do tempo. Eu quero te dar algumas dicas aqui de coisas que você não deveria e não deve fazer se você quiser ser um profissional de verdade, ou seja, como não criar design. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha, o único canal focado em unir os designers para serem designers raiz, designers parceiros, que não seguem tendências, modinhas ou são burros. Se quiser fazer parte da maior resistência de criativos do mundo, se inscreve aí. Esse é o primeiro ponto mais importante que você não deve fazer na hora de criar o seu design, que é fazer só o que você gosta. Primeiro, você tem que pensar nas necessidades do cliente, tem que pensar naquilo que vai dar resultado para ele. Se você faz o que você gosta, você acaba usando um monte de texto, um monte de fonte, um monte de cor que não condiz com o material dele, com a identidade visual dele, com o objetivo dele ou outras coisas que vão trazer resultado para a empresa. Então você tem que pensar sempre dessa forma, pensar sempre no resultado que o cliente vai ter com o seu design. Não faça só o que você gosta, faça o que vai dar resultado para o cliente, porque na maioria dos casos, o que você gosta acaba sendo aquilo que o cliente não aprova. E nesse caso, quando você se apaixona por um determinado projeto, um determinado design, uma determinada cor ou tipografia, ou qualquer que seja o material que você esteja produzindo para ele, você se apega a esse material e acaba sendo mais difícil você criar uma segunda opção. Porque você vai estar tão vinculado emocionalmente com aquele projeto, com aquela ideia, que você não vai conseguir se desprender dela. Tudo que você criar vai ser em torno da mesma coisa. Então você não pode criar só o que você gosta. Você tem que criar o que você gosta, mas também criar o que o cliente gosta, o que a mulher dele gosta, o que o cachorro dele gosta, porque tudo isso vai influenciar na decisão dele lá na frente. Então fazer só o que você gosta é praticamente uma das piores decisões que você tem para tomar na hora de criar o seu design. Então não faça só o que você gosta. Eu não estou falando que é exclusivamente para você fazer só o que você não gosta. Não, estou falando que é para você fazer o que você gosta, mas também ter flexibilidade para criar outras coisas. Não foque apenas no que você gosta. Vai ter algumas vezes que você vai olhar para o design que você se apaixonou depois de semanas, depois de meses, e vai olhar para aquilo e vai falar, realmente isso aqui tá uma bosta. Mas isso é uma questão de experiência também, é uma questão de você conseguir entender que aquilo que você gosta, na maioria das vezes, tem a ver com aquele tipo de conteúdo que você está consumindo na hora. Então tem que ter cuidado na hora de você criar aquilo que você gosta, porque as referências que você olha, aquilo que você faz, os lugares que você vai, o tipo de música que você ouve, tudo isso influencia diretamente no seu design, no seu portfólio, na sua mentalidade, na forma como você cria o seu projeto. Então tenta limpar a sua mente quando você for criar qualquer projeto. Procure novas referências de acordo com aquilo que o cliente falou no briefing, com aquilo que ele falou na reunião, com aquilo que você sabe que ele precisa, para daí então você começar a criar o seu design. Porque se você fizer o que você gosta, quando você se apaixonar por esse projeto, você vai ter uma dificuldade gigantesca em se desprender dele, em conseguir criar novos materiais. Esse ponto é muito importante, porque basicamente ele está vinculado diretamente com o segundo ponto. Quando você ignora a opinião do cliente, basicamente você já cria uma certa ruptura no seu relacionamento, vamos dizer assim, com o cliente. Por quê? Se ele está te dando uma opinião e você não olha isso com empatia, essa falta de empatia vai criar uma certa resistência
nas suas próximas ideias, nas ideias que você vai entregar para ele. Então, basicamente, todas as vezes que você ignorar a opinião dele, você vai ter uma dificuldade maior quando você apresentar a próxima opção. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo onde eu explico como você faz para diminuir as alterações que o seu cliente pede. E uma dessas opções que eu falo no vídeo é justamente você fazer exatamente aquilo que o cliente pedir, nem mais nem menos. Isso é uma forma de você não ignorar a opinião dele. Mas nesse caso a gente está falando sobre alterações e não sobre criação. Então, na hora que você for criar o seu design, não ignore a opinião do cliente. Sempre que ele te der uma opinião, você avalia se é plausível, se faz sentido você colocar aquilo no seu design e apresenta para ele. Ou, antes de criar o seu design, caso ele dê as opiniões dele, você estuda aquilo que ele está falando, porque às vezes pode ter muito sentido. Ele entende mais do negócio dele do que você. Então, quando você olha com curiosidade essas opções, essa opinião do cliente, as ideias que ele vai te dar, tudo isso vai agregar valor no seu design também. Então, quando você for criar o seu design, não ignore a opinião do cliente. Jamais. Fazendo isso, primeiro, você gera empatia, porque você vai estar observando, você vai estar ouvindo o cliente, você vai enxergar a forma com que ele enxerga o material que vai ser produzido, enfim, você consegue olhar pelo ângulo dele. E segundo, automaticamente você vai ter muitas outras ideias a partir da opinião que ele vai te dar. Pode ser uma opinião totalmente esdrúxula e bosta. Isso vai te ajudar na criação do seu material. Isso vai fazer com que você tenha novas ideias a partir da opinião dele também. Na maioria das vezes o cliente é burro. Olhar pelo ângulo dele vai te dar novos caminhos, pode te dar novas ideias. Então ouça o seu cliente na hora de criar o seu design. Qual que é o terceiro ponto? Já o terceiro ponto também pode estar vinculado com o segundo ponto que eu acabei de falar, porque em algumas situações, como o seu cliente é burro, ele vai falar para você fazer igual do concorrente dele. E esse é um dos pontos para você não fazer no seu design, que é copiar o concorrente. Aí a gente tem dois pontos importantes nessa cópia de concorrente, que a primeira é você copiar o concorrente dele, fazer totalmente igual aos materiais que ele vai falar, que ele vai mostrar para você, falar, olha, esse é o concorrente X, eu adoro o material dele, eu quero que você faça igual. Não precisa, só muda logo, a cor aqui, o texto. Não faça isso, tá? Faça algo original, que vai agregar valor no seu portfólio, principalmente que vai diferenciar o seu cliente do seu concorrente. E o segundo ponto é você copiar o seu concorrente. Não o concorrente do cliente, o seu concorrente. Ou seja, você tem lá um designer que você gosta muito, um cara que faz materiais, sei lá, pro Brasil inteiro, vamos imaginar assim. Aí você entra lá no portfólio dele e tem um material relacionado com o mesmo material do cliente que você está criando e você vai e copia. Não é outra coisa para você não fazer jamais. Isso primeiro pode, dependendo de como você copia, pode ser considerado plágio, isso vai te dar uma dor de cabeça enorme. Segundo, isso não vai te dar nenhuma diferenciação em relação ao designer original, o designer que criou o material original. E isso não vai agregar nenhum valor no seu portfólio, porque é um material que você não criou do zero, você copiou. Então tem esses dois pontos, essas duas vertentes em relação a copiar o concorrente, que você precisa analisar na hora de criar o seu design. Que são duas coisas em uma que você não deve fazer na hora de criar o seu design. Nem copiar o seu concorrente, nem copiar o concorrente do cliente. Você só vai copiar o concorrente do seu cliente se em algum momento ele implorar e falar, eu quero isso aqui, você vai copiar isso aqui e pronto, acabou. Só em última situação, e ainda você tem a opção de recusar, tá? Você não é obrigado a fazer porque você não é empregado dele. Ou às vezes você é, mas não é essa a questão. Vamos imaginar que você é autônomo ou freelance ou sei lá, dono da sua própria empresa. Mas se você não for funcionário dele, você tem a opção de recusar. Fala, eu não copio porque isso é plágio, isso é ilegal, isso é, sei lá, fala tudo que você souber sobre essa questão. Então você tem essa opção de recusar o material caso ele queira muito material cópia, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. É nesse sentido que eu estou falando sobre copiar o concorrente. Claro que você consegue pegar coisas ali, detalhezinhos, alguma imagem interessante que é parecida ou que é até a mesma ou que é até a mesma imagem que o concorrente usou. Mas quanto mais diferente você fizer o seu cliente do concorrente dele, melhor vai ser, porque os clientes conseguem identificar quem é quem. Se você faz muito igual, você acaba criando uma certa semelhança confusa
que pode atrapalhar no resultado final do seu cliente, porque o seu cliente vai estar usando o seu design para fazer algum tipo de marketing, seja digital ou não, ou offline. E às vezes pode acontecer do cliente olhar esse marketing e comprar no concorrente, porque é tão parecido que eles não conseguem diferenciar. E esse é um dos argumentos que eu uso para convencer o meu cliente. Porque se ele está fazendo um material igual do concorrente dele, o que é que vai diferenciar? Quem vai garantir que o cliente dele vai olhar a propaganda aqui e ele está tirando o dinheiro do bolso para pagar e ir lá comprar nele ao invés de comprar no concorrente? Ninguém garante isso. Então são argumentos que você pode usar na hora de convencer o seu cliente que você não pode ou não deve ou não quer copiar o concorrente dele ou o seu concorrente. O quarto ponto, que é extremamente importante de como não criar design gráfico, é você não saber a teoria. Quando você não sabe a teoria, você começa a criar um monte de coisa aleatória. E eu já falei sobre aleatoriedade aqui no canal várias vezes. Quando você começa a criar coisas aleatórias, o seu design não tem não! O seu design fica confuso, não transmite a mensagem, enfim, tem várias coisas. Inclusive, o próximo ponto que eu vou falar tem a ver com não saber a teoria. Então, calma aí que você já vai entender melhor. Mas quando você não sabe a teoria, você começa a criar por criar. Ou você copia tutoriais que você vê na internet para conseguir ter um material bom, ou você aprende a teoria e começa a criar o seu material do zero, sabendo tudo o que você está fazendo. Não saber a teoria te atrapalha muito em muitas questões, em muitos pontos importantes. Não! Criar design é você criar soluções para o seu cliente. Se você sabe a teoria, sabe exatamente o porquê você está fazendo aquilo, você consegue entender o real motivo daquela imagem estar ali, daquele texto ser daquele jeito, naquela cor, naquela posição, do fundo ter aquela cor, dos elementos, dos objetos estarem posicionados de forma que tenham um significado. Porque tudo isso vai influenciar o cliente a comprar o produto do seu cliente. Então, quando você sabe a teoria, você consegue explicar para o seu cliente isso, por exemplo. Mas mais importante do que isso é você saber o que você está fazendo. Você saber as regras para principalmente conseguir quebrá-las propositalmente. Esse é um dos pontos que eu também falo muito aqui no canal. Você tem que saber a teoria para poder saber o que está fazendo, para poder ter argumentos para justificar o que você criou para o seu cliente e principalmente para você não ficar copiando o tutorial, para você não ficar com um design igual de todo mundo, porque se você faz um tutorial, imagina um tutorial aí que tenha 1.000, 2.000, 5.000, 50.000 visualizações no YouTube. Você vai criar o que 50.000 pessoas já criou. Não! Isso significa que o seu design não vai ser exclusivo. Vai ter 50.000 outras pessoas que vai ter o mesmo design que você. Então o tutorial é para te ensinar, para te explicar como faz, para você entender o que tem por trás daquilo, como foi feito aquilo. Essa é a sacada do tutorial, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre não saber a teoria. E não saber a teoria faz com que você crie um design pobre em informações, pobre em regras, pobre em técnicas, enfim, você não saber a teoria te atrapalha no final das contas. Esse é um ponto de extrema importância, que é você saber a teoria, saber o porquê você está fazendo. A prática sem teoria é basicamente você fazer um bolo com os ingredientes certos, mas sem saber as medidas que você tem que colocar de cada ingrediente. Você sabe exatamente como fazer, mas não tem as medidas certas. Você não vai ter um resultado como deveria ser. Essa é a importância de você saber a teoria. Você pode estudar cada um dos pontos que são importantes dentro do design. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que você pode estudar para aprender design gráfico. Caso você queira aprender a fazer sozinho, isso, lógico, vai demorar muito mais tempo para você fazer, porque você vai passar por várias etapas, dessas etapas você vai praticar, enfim, vai levar muito mais tempo. Agora, se você quiser economizar o seu tempo e aprender a teoria junto com a prática de uma forma muito mais rápida e principalmente profissional, você tem que conhecer o Designer de Outra Dimensão, que é o curso aqui do canal para quem quer se tornar um designer gráfico, ou para quem já está na área, mas quer melhorar aquilo que já sabe. Porque eu desenvolvi o Designer de Outra Dimensão pensando justamente em quem vai começar do absoluto zero, mas para quem também já está no mercado e já sabe muita coisa. Ou seja, você vai pegar aulas ali que são introdutórias, que são iniciais para quem não sabe nada,
mas vai conseguir extrair muita coisa dali. Sem contar que são mais de 140 aulas, tem tutoriais, tem práticas, tem aulas teóricas, tem muita coisa. Tem muita coisa e eu ainda vou colocar muito mais coisa nesse curso. Então fica ligado que eu vou fazer o lançamento em breve aí. Então clica no primeiro link aqui na descrição, cadastra lá o seu e-mail para você ser avisado quando eu for fazer o lançamento. E fica ligado aqui no canal e lá no nosso Discord também, para você não perder o lançamento. E o próximo ponto que tem muita relação com não saber a teoria é você não ter um estilo próprio. Cara, quando você não tem um estilo próprio, faz com que você não consiga se destacar dos outros designers. Não ter um estilo próprio é uma das coisas que você deve ter muita atenção na hora de criar o seu design. É um dos pontos de como não criar design gráfico mais importantes, na minha opinião, que eu vou falar aqui para vocês. Porque quando você não tem um estilo próprio, você não se destaca. Você é só mais um. Quando você tem um estilo que aquele cliente vai te procurar exatamente por aquilo que você faz, você consegue enxergar que você já está em outro nível. E esse é um ponto muito importante. É um ponto onde você precisa parar para pensar. Você precisa parar para olhar o seu design e comparar com o design de outros profissionais para poder ver onde é que você pode melhorar, onde é que você tem características que são só suas, que os outros não fazem. Enfim, você precisa ter um estilo próprio. Pensa mais ou menos como a pizzaria do seu bairro, por exemplo, e tem aquela melhor pizzaria da sua cidade. Quando você compara as duas pizzas, elas têm características próprias, por mais que sejam pizzas. E da mesma forma funciona com roupa, com carro, com bebida, com tudo, basicamente com tudo. Sempre que algum produto, algum serviço, alguma coisa tem um estilo próprio, os clientes podem optar mais pelo estilo daquela coisa, daquela pessoa, daquele serviço que seja, do que pelo preço. E essa é uma das sacadas mais importantes, mais geniais na nossa carreira de design, que é você ter um estilo próprio para você ser exclusivo, porque exclusividade ajuda a vender também. Você precisa ter o seu estilo próprio. Então esse é o ponto mais importante de como não criar design, que é você não ter um estilo próprio. Você precisa encontrar o seu estilo. Você precisa encontrar a sua forma de criar o seu design de uma forma que fique totalmente diferente dos demais. Agora que você entendeu que esses pontos são extremamente importantes na saúde da sua carreira e para você mesmo, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo. Sabe aquele seu amigo que sempre reclama que não consegue criar, que fala que está com bloqueio criativo ou outras coisas desse tipo? Manda para ele. Agora, esse vídeo aqui é onde eu falo sobre ter o seu próprio estilo no design. Clica aqui e vai lá ver. É um dos vídeos mais incríveis sobre personalidades aqui do canal. Te vejo quinta-feira às 6 da tarde no nosso próximo vídeo. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 alvo. Burro, não